E o pessoal que está nos escutando, né, os empreendedores e empreendedoras, se não aconteceu com vocês, vai acontecer. Um belo dia que você chega na sua empresa e você olha e fala assim, cara, o que eu faço? Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer aqui? Acontece que é muito raro desenvolver uma competência, algo que eu não gosto muito. Então, às vezes as pessoas me dizem, mas Raul, eu não deveria colocar uma pessoa que é competente ali? E eu já tive esse debate dizendo, se você coloca uma pessoa que é apaixonada, mas ainda não tem a competência, eu tenho certeza absoluta que ela vai procurar desenvolver essa competência. A pessoa que tem a competência, mas não está com o coração ali, ela é quase como se virasse incompetente. Se elas não estão tendo essa perspectiva de crescimento, pense quantas vezes você conversa com os seus liderados a respeito do crescimento delas na carreira. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso podcast VM, nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. O assunto de hoje é empreendedorismo. É um assunto muito, muito legal, porque na verdade, onde todo mundo nasceu, né? Tipo, eu, né, o Marcelo, todos nós, né, empreendedores, você que é vendedor, é empreendedor, você que é diretor, gerente, tem que ter essa veia de empreendedorismo. Eu fui fazer mestrado de empreendedorismo, porque eu achei que de todas as coisas que tinha para estudar, era mais próxima de vendas. Então, claramente, você vai ver que está na nossa venda, no nosso DNA, a gente acredita muito nisso. E a questão não é só de ser empreendedor, vou ter meu próprio negócio. A gente vai falar sobre isso bastante também. É você ter o espírito empreendedor, certo? De você olhar uma oportunidade e dizer como eu aproveito essa oportunidade, que é uma das definições que eu mais gosto de empreendedorismo. Antes da gente começar e trazer o nosso convidado de hoje para ele falar um pouquinho do livro que ele lançou, eu queria lembrar para você curtir, comentar, compartilhar, certo? Lembre que para nós isso é super importante, né? Então é quase como chuva, né? Do tipo que vem e né, traz energia boa e fertiliza. E para nós, seus comentários, sua participação é fantástica. Por isso que a gente está aqui, para te ajudar, para saber como se colocou em prática, se você tem alguma dúvida. E se você tem dentro da tua empresa algum desafio da área comercial, onde você possa se beneficiar de qualquer área nossa de expertise, por exemplo, diagnóstico para fazer um raio-x, para ter uma visão mais aprofundada do teu modelo comercial e onde você pode melhorar. A parte de consultoria, certo? Para a gente poder realmente entrar na tua empresa, te ajudar a tomar decisões importantes, estratégicas, transformar isso no operacional, no dia a dia. Nós fazemos isso também. Se você precisar de treinamentos, fazemos isso também. Recrutamento e seleção, fazemos também. Então, tipo, venha falar com a gente e se qualquer coisa dentro da área comercial que você precisar, eu estou fazendo um grande evento, vou fazer um lançamento de produto, estamos abrindo uma filial nova, ou estamos comprando uma outra empresa, estou com problemas trabalhamos na América Latina toda. Então, tipo, se você realmente precisar de ajuda na área comercial, venha conversar com a gente. Muito bem. Antes da gente trazer o nosso convidado, Marcelo, comentários de hoje? Somos o maior hub de soluções na área comercial que tem no Brasil. Essa semana passada, uma empresa que nem é cliente nossa falou, cara, estou em dúvida entre 2 sistemas aqui, podemos bater um papo? A gente bate papo para conversar sobre isso, porque por mais que a gente não seja o dono do sistema, a gente já tem isso implantado e já viu isso acontecer em várias empresas. Então, assim, nós somos, de verdade, o maior hub de soluções na área de venda. Tem empresas de treinamento, tem empresa de consultoria, mas com tantas soluções tão completa como nós, poucas empresas, então é muito legal. A gente adora essa vida. Eu queria que a gente tem o Hub, né, falando de Hub, eu me lembrei do Seus Tech, que a gente não fala muito sobre isso, mas é o único site de vendas do Brasil focado em tecnologia de vendas. E uma coisa que eu gosto muito de reforçar é que a gente é agnóstico em relação à tecnologia. Nós somos amigos de todos os CRMs, de todos os BIs, de todos. Então, se você tem dúvidas em relação a eles, geralmente quando você vai falar com eles, eles vão dizer, nós somos bons, certo? Compre a gente. E a gente não diz para você, no teu caso, entendendo melhor a tua situação, talvez seja melhor começar por aqui, fazer aquilo lá. Ou, por exemplo, estou usando este sistema, estou sentindo que ele tem limitações, preciso migrar. Ou estou usando o sistema, mas a minha equipe não usa, certo? Não consegue extrair o máximo, como que eu posso fazer? Então, nesses casos todos, a gente ter se mantido neutro, eu acho que tem sido bom. Tem sido difícil, né? Porque a gente é assediado o tempo inteiro por gente que diz, não, né? Fale mais de mim, me diga, né? Eu te comissiono, né? A gente diz, legal, super obrigado, gostamos muito de você, CRM, mas nós precisamos, como Venda Mais, fazer esse papel
neutro, certo? Que é o melhor para você que está nos ouvindo poder receber o melhor conselho. Raul, você sabe que Marcelo. a gente estendeu aqui essa abertura, eu acho super bacana falar sobre isso. A gente está entrando num projeto de consultoria que faz 1 ano que a empresa está tentando implantar um software. 1 ano. E a gente fechou o projeto de consultoria e a empresa falou assim, cara, vocês ajudam a terminar esse software, pelo amor de Deus, né? Então veja que às vezes uma decisão equivocada, ela cobra um preço super alto. E a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Mas eu queria falar um pouco aqui sobre o nosso convidado de hoje, Raul, que é o Léo Mack. Eu acho super bacana a gente falar sobre empreendedorismo, porque é até um exercício aqui para você que é líder fazendo na empresa, né? Se você fosse empreender aqui dentro da empresa, no que você empreenderia? Sabe assim, no que perguntar para a equipe, o que você faria diferente, como que você fosse fazer um spin-off da empresa, criar uma empresa nova aqui dentro, do que ela seria? Porque às vezes a sua equipe tem essa visão, mas ela não fala porque ela acha que para empreender tem que ir fora da empresa. E a gente fala, mas o pessoal para empreender fala que tem que sair da empresa, aqui dentro tem muita coisa para fazer. Então estimule as pessoas a fazerem. Um dos grandes mestres que eu tive, que o Raul também conhece muito bem, cara, estava numa empresa do agronegócio, agricultura legal, surgiu uma paixão por um negócio na pecuária, pegou e dentro da própria empresa falou, eu vou cuidar desse negócio de pecuária, e foi lá para o negócio da pecuária, depois voltou, incorporou todo esse processo. Ou seja, estimular a equipe a empreender, a olhar o negócio de verdade com novas possibilidades é muito importante e é função do líder. Gerar esse intraempreendedorismo dentro da empresa é super bacana, porque na verdade você estimula a pessoa a pensar um pouco além. Né? Não adianta nada, toda vez que ela vai ter uma conversa além, não tem quem ter. Aí ela faz o quê? Aí ela sai e abre uma papelaria. Né? Sem nenhuma crítica à papelaria, mas ele poderia fazer negócios muito mais lucrativos para eles e para vocês se eles empreendessem dentro da sua empresa. E criar um ambiente estimulante para isso é super legal, por isso papo hoje com o Léo Mack, eu acho que é um papo super bacana sobre empreendedorismo, né? E ele escreveu um livro sobre isso, quando a gente escreve um livro, de alguma maneira a gente criou um framework, vamos entender qual que é esse framework dele. Perfeito, vamos trazer então o nosso convidado de hoje, Léo, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Se apresenta rapidinho para os nossos ouvintes e visualizantes. Legal. Pessoal, um excelente dia para vocês, para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Obrigado, Raul, Marcelo e toda a equipe da Venda Mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para compartilhar mais sobre empreendedorismo, principalmente sobre esse intraempreendedorismo que, né, vocês muito bem mencionaram, que muitas vezes é o estopim, né, para nascer um grande projeto dentro da própria empresa, ou quem sabe até virar uma spin-off, criando uma nova empresa e essa se torna parceira da empresa principal. Ixi, tem muitos casos, então eu espero poder contribuir bastante aqui para criar um pouco mais dessa fagulha e também ajudar aqueles que já empreendem há algum tempo, né, com suas empresas, aí, os empreendedores e empreendedoras, a darem esse próximo passo. Né? Me apresentando, eu sou o Léo Mack. Pessoal, podem ficar super à vontade, mais conhecido como Léo, o pessoal me chama mesmo de Léo. Eu sou empreendedor, já empreendi em diversas empresas, em diversos tipos de setores, desde a área de tecnologia, área de varejo, área educacional, várias, né, já empreitadas aí. Algumas deram muito certo, algumas não deram certo, deram errado, e é da onde eu tiro bastante aprendizado, né? Tanto daquilo que não funcionou também, quanto daquilo que funcionou. Sou investidor de empresas também, principalmente startups, que são setores de mais na área de tecnologia, e recentemente também estou atuando como autor, que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conseguir compartilhar conhecimento. Né? Eu, durante toda essa jornada, aprendi muito com muitas pessoas, como o Marcelo falou que teve grandes mestres, eu também tive grandes mestres, e se não fossem essas pessoas, me dá, às vezes, um toque, mencionar um livro, sabe, falar de um filme, falar de um documentário, me apresentar para alguém, né, um network, se não fossem essas pessoas, sem sombra de dúvida, eu não estaria aqui hoje e não conseguiria, eu teria muito mais dificuldade para chegar, né, no ponto em que eu consegui chegar. Então, é por isso, eu gosto muito de contribuir. Né? O livro que vocês mencionaram é este livro aqui, ó, livro Eu Empreendedor, foi lançado agora no mês de fevereiro de 2024 pela editora Gente, já está distribuído nas maiores e melhores livrarias do país e tem, assim, ó, muita coisa legal. Como vocês falaram, framework, tem muita coisa legal ali que a gente pode comentar mais para frente. Perfeito. Sobre isso que a gente vai falar hoje. E você sabe, Léo, que Marcelo e eu, a gente estava num grupo de mastermind que a gente coordena agora recentemente em Florianópolis, e uma das coisas que a gente estava falando era de cultura de empresa e era de você conseguir criar um ambiente de estímulo à iniciativa, à proatividade. E uma das maiores dificuldades que os líderes têm não é a
a falta de projetos para fazer, mas é de quem vai tocar o projeto. Assim, tipo, oportunidades tem muitas, e aí fica olhando, tá, mas quem que vai cuidar disso, né? E às vezes é uma dificuldade. Então vamos falar sobre isso hoje. Mas eu queria começar abordando você falou de framework aí, mas você tem um método que você chamou de 5 Cs. Eu vou lê-lo rapidamente aqui, e aí você pode comentar um pouquinho deles, e aí a gente, né, daí a gente expande a conversa, que nem a gente combinou. Então, primeiro, C é o coração, muito legal isso. Depois, entregar diferenciais para o seu cliente, o segundo C, o cliente. Controlar de forma profissional caixa, terceiro C, caixa. Manter a cadência de hábitos empresariais saudáveis, perfeito, tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora de cultura, né? Cadência aqui. E, finalmente, desenvolver a cultura empreendedora dentro da sua empresa. Olha aí, estamos super alinhados só de falar, né? Então, revisando rapidamente, coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Fala um pouquinho sobre eles e aí depois Marcelo faz a próxima pergunta. Legal, legal, maravilha. É isso mesmo. Esses são os 5 Cs que eu acredito que funcionam para qualquer tipo de empresa. É claro, né, que cada empresa ela vai ter a sua particularidade. Por exemplo, empresas de tecnologia têm um jeitão de trabalhar na área de tecnologia, varejo da mesma forma. Você vai trabalhar em setores que são agro, setores industriais, por aí vai. Cada um tem a sua particularidade. Entretanto, o que eu entendi é que existem coisas e ferramentas que elas podem atuar em comum. E essas ferramentas em comum, que são os 5 Cs, eles potencializam todas essas empresas desses diversos setores, que é o coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Cada empresa, ela está em um estágio diferente. Então, por exemplo, né, uma empresa que está começando agora, que não tem nenhuma pessoa na equipe, um empreendedor ou empreendedora que está começando ali, não tem nenhuma pessoa na sua equipe. Por óbvio, né, está num estágio diferente daquela empresa que está com suas 30, 50, 100 pessoas na equipe. Né? Então, elas são empresas que têm dores diferentes. E é justamente em cada fase dessa que eu menciono que os 5 Cs eles vêm atuar. Por exemplo, no começo, qual que é a primeira dor que tem, que eu digo? Né? Que é essa dor do coração. Então, a gente precisa desenvolver o coração pelo negócio. O que é você desenvolver o coração pelo negócio? Se a gente fosse pegar o que você comentou agora há pouco, Raul, sobre quem vai tocar os projetos, eu diria que as melhores pessoas para tocar os projetos que acontecem dentro da empresa, das ideias, né, que tem dentro das empresas, aqueles empreendedores, se tiver uma pessoa para tocar esse projeto e ser a responsável, é aquela que realmente tem o coração por aquela dor que está para ser resolvida. Né? Então, se a pessoa ela foi lá, ela realmente tem uma grande visão, uma grande dor, ela tem muita motivação em fazer a resolução daquele problema, provavelmente essa é a pessoa mais indicada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente fosse falar de empresas que nascem no Brasil, boa parte das empresas no Brasil, elas acabam nascendo, e dados estatísticos que a gente vê tanto do IBGE quanto do Sebrae, isso é um dado bem até conhecido, mais de 90% delas não passa dos 3 anos de vida. Mais de 90% das novas empresas no Brasil não passam pelos primeiros 3 anos de vida. Ou seja, elas fecham por N razões. Se essas empresas elas tivessem melhor desenvolvido os 5 Cs, com certeza elas teriam uma sobrevida maior e quem sabe elas seriam empresas de longas datas, empresas de décadas. E o coração, ele é o começo disso. Nossa, eu já conversei, sabe, Raul e Marcelo, com tantos empreendedores, mas tantas empreendedoras que eles começaram justamente dentro de empresas. Eles estavam dentro das empresas deles lá e, de repente, tiveram aquele insight e talvez não tiveram a oportunidade para desenvolver aquele insight, aquela ideia dentro da empresa, mas ela gostava muito, mas muito, de pegar e resolver aquela dor do cliente. Deixa eu te interromper aqui. Eu acho que você falou uma coisa super importante aí no processo, que é o seguinte, né? E a gente sempre fala isso. Tem que ter um CPF na parada, né, cara? Se não tem um CPF, é muito difícil de fazer. A gente vive esse desafio na Venda Mais mesmo, né? Se a gente não tem o CPF, é muito difícil desenvolver um projeto, né? Porque, cara, assim, a empresa fatura lá, que seja 1 milhão por mês, né? Vamos falar de uma empresa menor, uma empresa de 1 milhão por mês. Tem alguém responsável por fazer aquele 1 milhão acontecer todos os meses. Esse cara, ser a pessoa responsável por um novo projeto ali dentro, até pode ser, mas aquele 1 milhão vai ser mais sofrido. E muitas vezes o coração dele não está no novo projeto, o coração dele está no 1 milhão.
Chega no dia 25, esquece o projeto e vai cuidar de 1 milhão. Então, eu acho muito importante isso que você chama de coração, né? E a gente chama de CPF. Acho que a sua visão é mais bonita que a nossa, né? Mas, assim, tem que ter um CPF ali responsável pelo negócio, sabe? O que eu vejo é que muitas vezes a empresa começa a tentar um novo negócio sem um CPF responsável, cara, cai na hora o processo, né? Então, é muito importante isso. Não dá para ignorar isso. Ah, dá para o fulano que também faz 10 coisas fazer isso? Dá, mas ele faz 10 coisas e isso. Você já sabe como é que isso vai acontecer. Né? Exatamente. Não, perfeito, perfeito. E quando a pessoa, quando não tem esse CPF, né, que você falou, o projeto ele fica solto, ele fica largado. E aí, realmente, o negócio não vai virar em nada, né? E a pessoa, essa pessoa responsável, esse CPF responsável, se essa pessoa realmente tem, sabe, a vontade de resolver aquele problema, de verdade mesmo, que ela tem esse coração, nossa, aí o negócio flui muito mais. E, inclusive, pode virar casos de spin-off, que pode, né, vir até abrir uma nova empresa, e essa empresa, ou um próprio projeto dentro da empresa que já existe, vai poder fazer algo muito maior, vai realmente se transformar em um negócio lucrativo e rentável. Né? E eu sempre digo, sabe, Marcelo, que essa etapa do coração ela é tão importante, mas tão importante, porque é ela que vai fazer com que a empresa tenha uma vida maior lá na frente. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, aquela situação que a gente, aquelas coisas, atividades que a gente realmente tem aquela vocação, que nós temos prazer em fazer, a gente consegue ultrapassar muito mais fácil as dificuldades que nós vamos ter. E na hora que nós estamos empreendendo, nós vamos ter milhares de dificuldades. Se nós, de fato, não estamos apaixonados, não temos o nosso coração por aquilo que nós estamos fazendo, quando aparecer as principais, né, e as dificuldades mais difíceis lá na frente, a gente vai simplesmente olhar e falar, isso não é para mim, e a gente acaba desistindo e acaba talvez até virando uma estatística de fechar em menos de 3 anos, por exemplo, sabe? Comentário rápido aqui. Eu uso muito uma figura que chama Ikigai, tá? Tipo, né, um desenho, são 4 áreas. A primeira delas é se eu gosto do que eu estou fazendo. Então, já de cara, a primeira é coração, né? A segunda é se eu sou bom nisso, que para mim seria um outro C para trabalhar, que é o de competência. Acontece que é muito raro desenvolver uma competência, algo que eu não gosto muito. Então, às vezes as pessoas me dizem, mas Raul, eu não deveria colocar uma pessoa que é competente ali? E eu já tive esse debate dizendo, se você coloca uma pessoa que é apaixonada, mas ainda não tem a competência, eu tenho certeza absoluta que ela vai procurar desenvolver essa competência. A pessoa que tem a competência, mas não está com o coração ali, ela é quase como se virasse incompetente. Não, porque ela tá ali, ela saberia fazer, mas no fundo ela não queria estar ali, ela queria estar fazendo outra coisa, ela tem tesão por outra coisa, não é minha paixão aqui. Então é muito interessante de ver o que vem antes, tanto que quando eu falo do chá, das vendas, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, eu digo, na prática mesmo está invertido. Na prática, você começa com as atitudes, depois você vai desenvolver o conhecimentos e habilidades, né? Então, ash, não é chá, mas chá é mais fácil de pronunciar e todo mundo entende como o chá das vendas, né? Mas eu acho muito, muito interessante esta conversa, até porque se você parar para ver o processo interno de uma empresa, se ele está realmente trabalhando a parte do engajamento, do coração, da participação ativamente, ou se está desencorajando isso, porque tem alguns ambientes que falam que gostariam disso, mas acabam, na prática, desincentivando isso. É muito ruim. Aí o líder ou a líder acaba terceirizando a responsabilidade da falta de engajamento para a equipe, mas, por exemplo, quando eu faço teste de engajamento em alunos de curso meu, e o líder tem que ser avaliado pela equipe, então, por exemplo, claramente aparecem falhas de liderança. Né? E como a gente está falando para líderes aqui, vamos então direcionar um pouco essa conversa para o líder. Sou um líder, como que eu desenvolvo essa questão do coração e o que eu posso fazer para evitar desincentivar, certo? Como que eu evito doenças cardíacas culturais, certo? Tipo, como que eu não maltrato o coração? Legal, boa. Inclusive, você mencionou o Ikigai. O Ikigai está, inclusive, no livro. Eu menciono ele aqui, ó. Perfeito, olha aí. Ó. Eu falei, estão alinhados. Né? Eu não preciso nem briefing. Muito legal. E, ó, isso que você comentou, Raul, sobre né, ter essa paixão e né, fazer o ash, né, invertendo ali o chá,
eu vejo que é tão importante, falando aqui para líderes, né, para gestores, eu vejo que é tão importante, mas tão importante isso, que tem diversos estudos que eles apontam o seguinte. Vou citar aqui, por exemplo, um da Gallup, né? Gallup, que é um dos maiores institutos de pesquisa de liderança e desenvolvimento pessoal que tem no mundo. Eles entrevistaram mais de 10 milhões de pessoas, tá? E, inclusive, eles têm até um livro bem famoso, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. É muito legal, é um livro bem pequenininho, ele tem um teste, ele é super tranquilo de ler, é muito bom mesmo. E nesse livro e nos estudos que a Gallup trouxe para nós, a gente consegue perceber que aquelas pessoas que estão na zona dos pontos fortes, e aí, né, aqui a mensagem para as lideranças é tentar encontrar os pontos fortes de suas equipes, das pessoas que estão nas suas equipes. As pessoas que atuam nessa zona, elas tendem a ser mais de 80%, mais de 6 vezes mais produtivas do que elas seriam trabalhando nas outras zonas, né? Nas habilidades que elas não têm tanta competência ou que não é uma área na qual ela tem mais habilidade. Então, em outras palavras, seria o seguinte, que vamos imaginar você, né, líder que está ali com uma equipe de, sei lá, 10 pessoas. Se na sua equipe você tem pessoas que estão atuando e trabalhando nos seus pontos fortes, e o que seriam pontos fortes? Por exemplo, habilidades de comunicação. Essa pessoa tem habilidades de, por exemplo, relacionamento interpessoal, ou habilidades matemáticas, enfim, tem vários, né? Nesse livro ele menciona várias habilidades. Quando as pessoas estão atuando nessas habilidades que são os seus pontos fortes, né, essa zona de pontos fortes, elas tendem a ser 6 vezes mais produtivas, 6 vezes mais engajadas do que se elas estivessem atuando em outra área. E quando a gente remete à educação no Brasil mesmo, a gente remete a uma educação, não só no Brasil, mas no mundo, mas em geral aqui no Brasil, a gente remete sempre a uma educação que a gente puxa para a média as coisas. Então, aquela pessoa, né, aquela criança, aquele adolescente que é excelente, por exemplo, em dons artísticos, exemplo, tá? Ela é excelente em dons artísticos, faz um negócio maravilhoso, e ela é fraca em matemática. O que a escola, né, nos prega? Ela fala o seguinte, então você vai estudar mais matemática, entendeu? Então, ela deixa de desenvolver habilidades artísticas e começa a estudar matemática. Então, ela começa a cair sempre numa média. Então, a gente termina a nossa educação com uma média em tudo. É médio em matemática, médio nisso, médio naquilo. E o que o estudo da Gallup traz, e tem vários outros, né? Eu vou mencionar mais um só para fechar esse gancho. O que ele traz é que a gente colocar as pessoas em atividades que elas tenham esses pontos fortes, elas vão ter muito mais produtividade, engajamento, muito mais felizes. Não tem essas doenças do coração que você falou, né, Raul? Isso é a Gallup falando, mas existem diversos outros estudos, como, por exemplo, na psicologia... na logoterapia, né, de Viktor Frankl. Viktor Frankl menciona basicamente a mesma coisa, que as pessoas têm que ter, né, um objetivo, elas têm que ter um caminho para conseguir seguir, para que elas tenham mais engajamento e elas sejam mais felizes, que complementa essa visão da Gallup. Da mesma forma, Robert Greene, no seu maravilhoso livro chamado Maestria, ele fez um estudo com pessoas de diversas áreas, e essas diversas áreas, de diversas épocas também, como Leonardo da Vinci, como pessoas esportistas, os melhores, né? As pessoas que foram as excelentes nas suas áreas, esportistas, artistas, matemáticos, prêmios Nobel da Paz, prêmios Nobel, assim, ó, pegou as melhores pessoas e ele tentou entender, né, o Robert Greene tentou entender o que levou essas pessoas a atingirem esse máximo delas. E justamente a gente cai mais uma vez, aquilo que elas têm paixão por fazer, aquilo que elas têm vocação por fazer. Então, só para fechar esse gancho do coração, né, dessa responsabilidade do CPF estar trabalhando com projetos, eu diria que é o seguinte, aqueles empreendedores, ou aquela pessoa que trabalha, que está aí na empresa, líder, né, de uma equipe, deve olhar para mim e falar assim, Léo, você tá de brincadeira, você tá de caô, não dá, bicho, tô cheio de boleto em cima da minha mesa, é isso, tô com um monte de boleto aqui na minha empresa, ou com as metas para entregar aqui para os gestores, né, para a empresa e para a equipe, não dá para fazer isso que você está falando. E o que eu posso dizer, posso compartilhar o seguinte, eu realmente entendo, porque eu já estive nesse lugar também, nesse papel, eu já estive com uma pilha gigantesca de boletos que eu tinha que pagar e correr atrás, é isso. Não tinha tempo, né, para pegar e falar assim, vou fazer aquilo que eu gosto, que eu amo, não, né, não era essa vibe. Mas o que eu posso deixar de mensagem aqui para essas pessoas? Pessoal, de verdade, né, assumam as responsabilidades, é claro, tem os boletos, tem equipe, tem meta, tem tudo, mas coloca essa sementinha na cabeça
de encontrar aquilo que você realmente tem vocação e tem paixão de fazer. E mesmo que aos poucos, quanto mais você conseguir caminhar para isso, melhor, porque antes você vai conseguir atingir o que o Robert Greene, no seu livro, chama de maestria, e aí você vai ser mestre naquilo que você está fazendo. Léo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Na verdade, é uma pergunta e é um comentário sobre o que a gente percebeu já, né? Nós temos uma empresa que já teve a fase de franquias, né? E todo mundo quer empreender, né? Todo mundo quer empreender, mas todo mundo está acostumado a receber ordem, né? E quando ele descobre que empreender é dar ordem, primeiro lugar para si mesmo, cara, é um nó desgraçado, porque o cara, ele chega na empresa no horário porque ele estava acostumado, se não chegar no horário, alguém vai encher a paciência dele. Quando ele vira empreendedor, e muitas vezes começa como um empreendedor individual mesmo, não tem mais quem monitore. E aí ele descobre que ele não aprendeu a gerenciar seu tempo, ele não aprendeu a gerenciar na vida, ele não aprendeu a gerenciar muita coisa, porque ele sempre teve dentro de estruturas que faziam isso por ele e, de alguma forma, o colocavam naquele caminho ali. Tem alguma coisa dentro de que você leu que você... Porque eu acho que isso é uma grande ajuda. Como despertar isso? É claro que tem paixão, né? Esse negócio que você falou é assim, cara, o cara tá apaixonado por aquilo, mesmo ele pula da cama, vai lá e faz. Raul pula da cama de vez em quando, de madrugada, vai lá e faz alguma coisa. Eu pulo da cama de vez em quando, dá uma loucura, vai lá e faz o que tá afim de fazer, o que precisa ser feito. É o coração mesmo que faz o cara pular da cama ou tem algum jeito de estimular esse processo? Eu acredito que quanto mais coisas, Marcelo, a gente experimentar, quanto mais coisas a gente buscar, a gente fazer, a mais proatividade nós tivermos, eu vejo que é maior a chance da gente descobrir isso, né? Vou citar um exemplo pessoal meu. Eu sempre tive a oportunidade dos meus pais de que eles sempre, mas sempre, me proporcionaram educação. Sabe? Sempre. Então, se tinha uma aula adicional que eu poderia fazer, eles me incentivavam demais a fazer isso. Se eu tinha uma atividade extracurricular que poderia ser inscrito, que dava para fazer, eles iam lá e me colocavam nisso. E isso me despertou, isso muito cedo, essa curiosidade, essa vontade de estudar, essa vontade de ir atrás, de ir realmente pôr a mão na massa e experimentar as coisas. Tanto da parte artística, quanto matemática, quanto comunicação interpessoal, quanto escrita, leitura, atuação, tudo, né? E eu vejo que aí esportes também, e aí, respondendo a sua pergunta, Marcelo, eu vejo que isso contribui enormemente, mas enormemente, para eu conseguir descobrir aquilo que eu tenho a paixão em fazer, aquilo que eu tenho a vocação em fazer, né? Então, eu vejo que experimentar, colocar a cara mesmo, a tapa, experimentar e fazer as coisas, eu vejo que ajuda muito a pessoa conseguir descobrir isso, né? Então, acho que, num primeiro nível, Marcelo, eu diria, ter essa consciência, por exemplo, essa conversa que nós estamos compartilhando aqui com o pessoal, então ter a consciência da importância disso, eu acho que é o primeiro nível, né, da mensagem, então ter a consciência, saber que isso é potencializador para que as coisas deem muito mais certo, né, como diz na Gallup, 6 vezes mais potencializador, e aí depois eu diria que seria experimentar, a gente ir atrás, a gente conseguir buscar mais coisas, experimentar coisas novas, para a gente saber realmente aquilo que nós temos de paixão, de vocação e de missão, né? E, Marcelo, até agora, só seguindo, né, para um outro caminho, a respeito de o que fazer. Então, você começou a entender o que você faz, né? Qual que é o caminho, como que você lida. E o pessoal que está nos escutando, né, os empreendedores e empreendedoras, se não aconteceu com vocês, vai acontecer. Um belo dia que você chega na sua empresa e você olha e fala assim, cara, o que eu faço? Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? Legal, tem uma venda acontecendo, talvez tenha uma equipe ali que está sendo treinada, ok, mas e o que eu faço? Qual que é o meu papel como empreendedor? Eu chamo isso de crise de identidade. É meio que isso. É meio que isso mesmo. Você tem uma crise de identidade, você não sabe o que você tem que fazer, né? E aí você fica com essa, né? Aqueles que são mais curiosos tentam estudar, tentam buscar, aqueles que às vezes têm um pouco mais de receio ficam mais arredios. E é justamente nesse ponto, né, que eu entendi que os 5 Cs faz total sentido, né? Por exemplo, eu vou só compartilhar só uma imagem bem rapidinho. Aqui, ó, nessa imagem, eu sei que não dá para ler, mas só para perceber que existe uma timeline e os 5 Cs estão aqui. O que eu consegui perceber? Né? Eu consegui perceber que em cada fase que a pessoa está empreendendo, seja internamente numa empresa ou até mesmo num CNPJ externo,
cada fase ela vai estar com uma dor específica e essa dor específica serve de guia para ela. Ela sente essa dor e serve de guia. Exemplo, quando está no começo, a dor é muito mais essa do coração. Né? Então, por que você vai empreender? Onde você vai empreender? Né? Você realmente está com a paixão naquilo? Legal. Depois, vem aqui o que você, Raul, falou com muita maestria no começo, que é a respeito do seguinte, a gente precisa, né, vender. Eu fico pensando, o que é uma empresa? A empresa pode ser a mais organizada, a contabilidade perfeita, sabe, as pessoas super bem, mas a empresa não vende. O que acontece com essa empresa? Ela quebra. Não tem nenhuma empresa para de pé se ela não vende, se ela não tem nenhum tipo de patrocínio, seja de clientes ou de investidores ou terceiros. Se ela não vende, ela simplesmente não existe. Então, quando depois, né, que a empresa começa a crescer um pouquinho, que está ok com o coração, começa a ter situações de cliente. Ela tem que vender, 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 vender. Né? Então, cliente, ela tem que atender bem ao cliente, tem que escutar o cliente, tem que resolver as dores, os anseios que os clientes têm. Depois ela parte para dificuldades de caixa, gestão de caixa. Vimos diversas empresas recentemente no Brasil pedindo recuperação judicial, né, por negligências ou até mesmo por desconhecimentos em algum ponto. Depois, né, a empresa vai crescendo, quando ela atinge ali suas 10, 15 pessoas, esses probleminhas de caixa eles começam a aparecer com mais intensidade. Depois, quando a empresa tem suas 25, 30 pessoas, é necessário ter a cadência, a disciplina, né, de alguns hábitos empresariais, como você definir metas trimestrais, né, os objetivos a cada 3 meses. Eu até digo que a empresa tem que renascer a cada 92 dias, né, eu já posso falar também um pouco mais sobre isso, mas, por último, quando a empresa tem um pouco mais de 30 pessoas, ela já caminha para dificuldades com a cultura. Então, para você que está liderando um projeto, para você que está empreendendo, né, talvez em uma empresa, quando você está, né, crescendo, esses 5 Cs conseguem te guiar, até você chegar a um patamar de umas 40, 50 pessoas. Então, com 50 pessoas, os 5 Cs eles se encaixam perfeitamente na jornada, você não vai ter dúvidas sobre o que você tem que fazer. Cada um deles ali tem o seu método, né, a sua ferramenta, e o negócio vai muito mais fluido, vai com muito mais naturalidade. E, Léo, pergunta aqui, então, fala um pouquinho sobre esse ciclo de 92 dias, por que 92? Excelente. Eu digo o seguinte, que a empresa, quando ela cai numa rotina, quando ela fica, né, entra mês e sai mês, ela é a mesma coisa, passa um ano, é a mesma coisa, né? Então, sempre está naquele mesmo ritmo, com aquela mesma sensação, com aqueles mesmos ares. O que acontece com a equipe? A equipe acaba ficando na mesmice também. A equipe acaba ficando, muitas vezes, desmotivada, acaba ficando, sabe, numa rotina que nada muda, que a empresa não tem aquela energia de que o negócio está se movimentando. É aquela empresa que, às vezes, está 4, 5 anos na mesma e está indo. E tudo bem, não tenho nada contra esse tipo de empresa. Mas se realmente, né, os empreendedores, né, querem construir empresas que estão crescendo, empresas sensacionais, a minha visão é que a cada 92 dias ela tem que renascer. A empresa tem que recomeçar. E por que 92 dias? Porque é necessário que os fundadores, né, a equipe e as lideranças, durante um dia, eles planejem qual vai ser toda a continuação dos próximos 3 meses, dos próximos 90. Então, um dia serve para esse planejamento. O outro dia, né, o segundo, ele serve então para apresentar para toda a equipe onde que nós vamos chegar nesses próximos 90 dias. E os outros, né, 90 dias, então, eles servem para a execução de tudo aquilo que foi planejado e apresentado nos dias anteriores. Então, são 92 dias para a empresa sempre renascer. E isso acontece a cada 92 dias. Né? Então, a cada 92 dias tem técnicas, né, temas, tem metas, tem formação de equipes, squads, né, e grupos novos de lideranças que vão se interagindo, e a empresa acaba renascendo cada vez mais. Por isso, 92 dias, um para planejar, um para apresentar, 90 dias para executar, e a sua empresa nunca mais será a mesma a cada trimestre. É legal, porque você meio que encurta o processo, né? Tipo assim, vamos revisar com mais frequência, vamos, né, alinhar com mais frequência, corrigir com mais frequência, e vamos dar um ritmo diferente, porque o ritmo de 360 é muito longo, né? Mas esse ritmo... Eu tenho dificuldade com meta anual. Eu não tenho meta anual. Não é meta anual, é meta nos próximos 92 dias. É isso que eu preciso. Até uma vez eu vi uma entrevista de um maratonista português e perguntaram, na época, ele tinha mais de 40 anos, quebrou o recorde, e perguntaram, né, como que você conseguiu manter este ritmo? Né?
E ele disse, é que eu não faço 42 quilômetros nesse ritmo, eu vou de poste em poste. Eu achei isso muito engraçado, porque ele era português, então, tipo assim, mas no poste eu consigo chegar, certo? Tipo, agora vamos para o próximo, assim, tipo, quebrou o recorde mundial, assim, de poste em poste. Então, eu gosto muito desse espírito de curto prazo. Marcelo, comentários em relação a esse esquema de... Não, eu achei muito legal. Assim, as empresas precisam abrir uma campanha interna chamada Empreenda Aqui, né? Para que as empresas, eu estou com isso na cabeça desde que comecei a ouvir o Léo falar aqui essa parte aqui, porque é isso, né? É estimular esse empreendedorismo. Gosto dessa história dos 92 dias, né? Ela, no mínimo, é criativa e ela permite ciclos mais curtos mesmo para revisão do processo, como o Raul bem disse. Eu acho que é isso, sabe? E a gente tem que encaixar, né? As empresas hoje em dia não ganham dinheiro mais, muitas vezes não ganham dinheiro mais com o negócio fim delas, né? Elas ganham dinheiro com novos negócios gerados dentro do próprio negócio, né? E quando você não gera novos negócios dentro do seu próprio negócio, você pode estar matando o resultado da sua empresa daqui a pouco, porque transformação digital, inteligência artificial, concorrência assimétrica, todos esses processos levam a um estrangulamento de margem dos produtos e dos negócios tradicionais. E isso faz com que você tenha que gerar novos negócios dentro da sua empresa, né? E quando a gente não investe tempo e energia gerando esses novos negócios dentro da empresa, a gente pode estar matando o futuro da própria empresa, né? O que antes era pô, não tenho tempo para isso, hoje, eu não tenho tempo para pensar no futuro do nosso negócio. E eu acredito, Marcelo, que esse estrangulamento que você comentou das margens, ele é natural, né? Ele acontecer no médio e longo prazo, né? Aquilo que não era commodity acaba se tornando commodity e assim vai, é um ciclo. Então assim, aquela empresa que não se renova, né? Aquela equipe de gestão que ela não se renova, cedo ou tarde, ela vai acabar entrando nesse estrangulamento da margem. E o estrangulamento da margem faz com que o setor seja desativado, faz com que aquele produto não esteja mais disponível para venda, porque não faz mais sentido vender, não dá mais lucratividade e assim por diante. Mas como que resolve isso? Né? Talvez seja uma pergunta para a gente refletir. Como que a gente resolve, então, e cria e desenvolve mais mecanismos para essa inovação acontecer dentro das empresas e nas equipes? Eu diria que é intencionalmente, e isso é tão besta, sabe? Isso que eu vou falar, que parece até bobo, que intencionalmente as equipes e as empresas, os gestores, eles têm que provocar a inovação. A inovação em si, né, a busca por esses novos produtos, soluções, né, que a gente pode oferecer para os nossos clientes, eles não vão cair do nada no colo. Isso não acontece. Ele não vai, assim, né, a empresa está lá, um belo dia, vocês, né, falaram há pouco, papelaria, né, por exemplo, um setor super comoditizado, né, super comum, loja varejão ali. Cara, a papelaria está ali, ela do nada, não vai acontecer uma inovação ali, não vai, né? Não vai chegar do nada e, nossa, caramba, essa foi a grande virada de chave e agora nós transformamos a nossa papelaria na maior papelaria do Brasil. Isso não vai acontecer. Como que aconteceria então, né, que é o que eu estou dizendo aqui, intencionalmente a empresa, a equipe, as lideranças, né, os gestores, essas pessoas intencionalmente têm que criar momentos, né, e rituais de inovação para poder desenvolver esse tipo de coisa. Algumas vezes até criar setores, áreas dentro da empresa, né, com pessoas que vão se aperfeiçoando, né, e vão compreendendo mais como que trabalha a área de inovação, para que elas possam trazer essas inovações e desenvolver elas dentro da empresa como um todo. E eu acho que esse já é um primeiro passo, né? Então, se fosse falar assim, Léo, legal, estou aqui com a minha empresa super tradicional, né, chatão, né, vamos lá, aquele esquema que a gente falou agora, pô, tudo a mesma coisa, chatão. O que você faria para dar aquela fagulha e a gente começar a intraempreender, ou a gente começar a ter ter inovação dentro da empresa? O que eu diria? Eu diria, primeiro, ciclo de 92 dias, né, então sentar e criar um ciclo de 92 dias com renovação, com meta, com objetivo, né? Tem várias técnicas, eu até menciono boa parte delas, um passo a passo mesmo no livro, mas eu diria que renovação a cada 92 dias e intencionalmente criar momentos, criar cultura empresarial pensado nessa parte de inovação. Aí sim, né, a gente começa a desenvolver. E, assim, inovação, para fechar, não é fazer brainstorm. Né? Inovação, ela pode começar com brainstorm, mas não é você sentar com todo mundo sem técnica nenhuma, né, sem nenhum tipo de desenvolvimento ali para gerar, né, uma energia e gerar um brainstorming de qualidade.
não é sem as técnicas que as coisas vão sair também. Então, é muito importante buscar conhecimento. A equipe da Venda Mais tem bastante a contribuir com isso, que é com técnica, né, com formas, com formatos, tentar mostrar como que a gente pode inovar, criar essas oportunidades das pessoas falarem, de trazerem mais a inovação. Então, 92 dias, intencionalidade, então, intencionalmente buscar a inovação e se aperfeiçoar em como buscar essa inovação. Você sabe que às vezes é o contrário da inovação, a gente tem que achar um nome para isso, para desinovação, para mesmização, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque ideia para mudar tem o tempo inteiro, mas a pessoa tem que começar a filtrar, e eu acho que ela filtra tanto que acaba dizendo, não quer saber de uma coisa, não fazer nada, né? E aí tem uma questão, né, de tolerância ao erro, de curva de aprendizado, de mindset, né? Tem um monte de coisas que precisa, mas a tendência natural, eu acho que é para mesmice. Se a gente deixar, se a gente não ficar o tempo inteiro, vai lentamente se transformando tudo num grande pastel, num grande cinzento, e você igual a todo mundo. E aí é triste, porque para a área comercial isso é super complicado, porque aí eu jogo no vendedor ou na vendedora uma responsabilidade imensa, de tentar vender, de criar diferenciais na comunicação, na linguagem, sendo que a própria empresa, os próprios, não trabalhou para fazer isso. Não quer dizer, né? Então, tipo, eu sempre falo, você tem que estar alinhado. Se você vai fazer um processo premium, eu tenho produto, serviço premium, a tua equipe de vendas tem que ser premium. Agora, se você tem um produto commodity e a tua equipe de vendas também é commodity, meu Deus do céu, aí não adianta ficar dizendo para a equipe, não, você precisa ser mais criativo, você precisa ser mais arrojado, você precisa de um monte de coisa assim cobrando, você campanha de vendas, etc., porque aí é só na força bruta, né? E a força bruta vai até um certo ponto, mas é uma hora que o cérebro, obviamente, é muito mais poderoso. Léo, super legal. Pô, adorei a conversa com você, Léo. Muito legal. Parabéns por todo o trabalho. Muito legal. O livro, quando eu for para o Brasil, com certeza absoluta, eu já vou pedir, porque tem um monte de ferramentas que eu já gosto também. Então, adoro colecionar essas coisas. Todas as referências que você fez aqui, para mim, são referências importantes do Gallup, do Robert Greene, assim, do tipo, só faltou você falar do estoicismo, aí pronto, aí sim que a gente ia... Nossa, então nós vamos sentar e tomar cerveja juntos. Você é do cerveja ou do vinho? Sou do vinho. É do vinho, então com o Marcelo. Então o bate-papo é com o Marcelo. Cerveja comigo, vinho com o Marcelo. Shake de proteína de manhã para todo mundo. Muito bem. Última pergunta da minha parte aqui e últimos comentários seriam, você falou aí, né, dos 92 dias, da intencionalidade. Eu queria que você terminasse comentando o que você vê como bons hábitos para estimular o último C, que é a questão da cultura, certo? E você pode até abordar hábitos que você acha que não são tão produtivos para fazer o contraponto e dizer, em vez disso aqui, eu recomendo isto. Certo? Porque muitos dos nossos ouvintes ou do pessoal que está nos assistindo tem uma equipe razoavelmente grande, né? Tem uma estrutura hierárquica, é um diretor que tem uma diretora que tem gerentes, tem supervisores, etc. Então, está dentro de uma grande cultura empresarial, mas muitas vezes tem uma microcultura ali que se cria dentro da cultura maior, tá? E este líder tem certa responsabilidade de emitir, certo? Ondas de energia, ou de estimular, de influenciar, de lidar de uma certa forma, e faça com que realmente o grupo esteja em alta performance alinhado. Comentários em relação a isso? Legal. Olha, Raul, eu vejo que muitas empresas têm, falando de cultura, eles têm a dificuldade e vêm com várias dores, né? Até para mim, me mandam no meu Instagram, né? Mandam mensagem dizendo, Léo, as pessoas não ficam dentro da minha empresa. Elas vão lá 4 meses, 6 meses e já saem, né? Elas não estão ali. E isso tem tudo a ver com a cultura da empresa. Porque as pessoas, em geral, elas podem sair por N motivos, tá? Mas eu elencaria aqui os top motivos. Primeiro motivo que uma pessoa sai de uma empresa, e é engraçado porque eu estava conversando hoje de manhã e uma pessoa me falou exatamente isso. Ela saiu da empresa anterior dela por conta da liderança. Então, a liderança, a pessoa que era líder dela, a empresa poderia até ser boa, né? Uma empresa, legal, conhecida e tal, maravilha, mas a liderança que ela tinha não era uma liderança legal. É o que o pessoal fala, né? Que é uma liderança, às vezes, tóxica, né? Uma liderança arrogante, uma liderança que, não consegue se comunicar com assertividade, né, ou com excelência, e aí acaba cometendo algumas falhas. E se você está numa empresa, né, numa equipe como essa, ou talvez você acredite que é um líder, né, um gestor que tem esse tipo de falha, busque conhecimento. É isso que eu tenho. É igual.
eu digo que é isso, você tem que buscar conhecimento, se desenvolver, autoconhecimento também, para você poder liderar de uma forma melhor. Então, top motivos para as pessoas saírem da empresa. Primeiro, ou essa pessoa não tem uma liderança que está compatível. Beleza, esse é o primeiro. Segundo, a empresa, a pessoa que saiu, ela não viu perspectiva de crescimento dentro da empresa. E esse crescimento, muitas vezes, e reconhecimento, né? Ele muitas vezes não é que a pessoa troca de área, ou a pessoa vai crescendo rápido na carreira, ou não. Às vezes não é isso. Às vezes é ela estar fazendo aquilo que ela está buscando, ela percebe que sim, a empresa crescendo, ela também vai crescer. E aí, entrando nos insights que você falou, Raul, inicialmente, eu faria o seguinte, né, com as pessoas que, né, ainda não estão vendo perspectiva de crescimento na empresa. Então, você, gestor, que está com dificuldade nas pessoas na equipe, que está tendo uma rotatividade alta, pare para pensar o seguinte, essas pessoas estão tendo essa perspectiva de crescimento? Se elas não estão tendo essa perspectiva de crescimento, pense quantas vezes você conversa com os seus liderados a respeito do crescimento delas na carreira. Aí você fala assim, porra, Léo, mas eu não sei se elas vão crescer ou não. A ideia não é você falar sobre ela crescer hoje ou crescer, né, amanhã. Não, é você conseguir compartilhar com ela qual é a visão que a empresa está tendo perante os produtos, perante a carreira que ela... os produtos, as vendas e a carreira que ela vai ter ali dentro. Então, conseguir construir essa jornada de perspectiva, falar com a pessoa, não ter medo de falar, né, sobre isso, construir isso com ela, vai com certeza fazer com que ela fique muito mais próxima da empresa, de você, e ela tenha essa perspectiva de crescimento. Então, isso é super, super importante. Outro ponto que eu traria, além, né, do primeiro, né, lideranças boas, então, aumentam e muito a retenção, né, aumentam muito o engajamento das pessoas dentro da empresa. Perspectiva de crescimento, é claro, também aumenta esse engajamento dentro da empresa. Questões de valores salariais, é óbvio que tem também a sua parcela, também aumenta o engajamento dentro da empresa. Mas, acima de tudo, né, para nós que somos líderes, empreendedores, estamos nos desenvolvendo com isso, eu diria, tecnicamente falando, que o que realmente faz as pessoas fazer e desenvolver uma cultura melhor é a parte de relacionamento interpessoal. Eu diria que é isso. Então, você ter um relacionamento que seja sincero, um relacionamento que seja verdadeiro com a pessoa, que você realmente consiga criar e gerar uma conexão, com certeza vai fazer com que você entenda muito mais a pessoa, aquilo que ela está buscando, então ter essa empatia com ela, vai fazer você ter muito mais conexão, e ela também vai entender a conexão que você está tentando gerar com ela. E isso vai fazer com que se fale muito mais, com que se compreenda muito mais. Isso cria um ambiente muito melhor, um ambiente de muito mais confiança. E para fazer isso, para fechar com uma técnica, tem a técnica de one-on-ones, que são conversas 1 a 1. Né? Hoje também já é bem difundido, mas se você não faz conversas 1 a 1 com seus liderados, eu recomendo fortemente, né, fazer técnica de conversa 1 a 1, é você marcar pelo menos uma vez a cada 15 dias. Algumas pessoas gostam de fazer uma vez por semana, né? Mas uma vez a cada 15 dias ali já tá um bom começo. Você sentar com todas as pessoas da sua equipe individualmente e conversar pelo menos 1 hora. Conversar sobre qualquer coisa e, ao mesmo tempo, sobre tudo. Né? Você conversar sobre a carreira dela, sobre a vida dela, sobre o que ela gosta da empresa, falar sobre a sua liderança, perguntar feedback para ela, né? E aí, o que eu posso melhorar? Como que você o que você achou, né, sua opinião sobre a apresentação que eu fiz na semana passada? Qual é a sua visão sobre a empresa? E por aí vai. Tem assim, N conversas e pautas para uma conversa de 1 a 1. Isso, com certeza, né, intencionalmente ser feito. Então, coloque na sua agenda, trave conversas 1 a 1 com a sua equipe, que com certeza você vai desenvolver muito mais relacionamento, muito mais sinceridade, vai com certeza falar sobre carreira, crescimento, então você já corta, né, um dos grandes motivos das pessoas saírem da empresa, e você vai ser uma liderança muito melhor. E dessa forma você mata também mais um grande motivo das pessoas saírem da empresa, que é ter uma liderança que não me ouve, que não tem empatia, uma liderança, o que é chamado no mercado aí de uma liderança tóxica. Então eu diria que esses seriam os insights, né, o plano de ação para a galera já começar a ter uma cultura muito melhor dentro de suas empresas e suas equipes. Perfeito, obrigado. Super alinhado. Você sabe que no meu grupo de mentoria da semana passada, a mini aula, eu dou sempre uma mini aula, foi justamente sobre feedback.
E aí, então, eu fiz uma lista. Quando as pessoas fazem, por exemplo, teste de engajamento, estou fazendo teste de engajamento com equipes de vendas já há mais de 10 anos. Tá? Então, todos os anos, pelo menos 100 empresas, e então, geralmente, são 1.500, 2.000 vendedores, e avaliam o seu líder. E com consistência aparecem 3 grandes notas baixas. Tá? De maneira geral, quando eu tenho um problema de relacionamento com o meu chefe, todas as notas são baixas. Que é muito interessante de que você já vai direto naquela para ver o que está acontecendo, é um problema de relacionamento, todas as notas estão baixas. Mas quando aquela nota está alta, as outras que estão baixas, geralmente a primeira delas a pergunta é: temos uma estratégia claramente definida para vencer no mercado cada vez mais concorrido? A resposta é super baixa. E aí, ou não tem estratégia, ou ela está sendo mal comunicada, e aí então tem uma série de coisas para trabalhar. A segunda pergunta complicada é se eu estou sendo treinado e desenvolvido para treinar as competências que eu preciso para atingir minhas metas. E a equipe de vendas está dizendo: não sinto que eu receba isto. E o terceiro é feedback. E a pergunta é: você recebeu feedback direto, do teu líder direto, nos últimos 3 a 6 meses sobre como você anda, e onde você pode melhorar? E a resposta também é muito baixa. E aí o primeiro erro de feedback é a falta de consistência e de constância, né? Que tem muito a ver com tudo aquilo que você estava falando. Então está muito alinhado. É exatamente isso que está acontecendo. E estamos, de novo, muito alinhados nas recomendações. Marcelo e eu, a gente fala muito sobre essa necessidade do 1 a 1, porque é fundamental ter. E às vezes o líder tem uma equipe grande e aí começa a dizer: pô, mas eu não tenho tempo para fazer tudo, etc. E a gente diz: campeão, você vai ter que colocar isso como prioridade. Isso não é um talvez, ou não sei. Ah, vou delegar para alguém fazer isso. Né? Não. Isso é tua responsabilidade como líder. Né? Muito bem. Então, Léo, super obrigado pela entrevista. Marcelo, comentários finais, alguma coisa? Não, achei muito boa, muito bom o bate-papo, né? E acho que o Léo falou uma coisa super bacana aí, que é simples, e tá ali no meio da conversa dele, que é uma frase que eu achei. Ele não fez essa frase, mas eu fiz essa frase. Acho que eu tô virando um frasista, essa história é engraçada. A frase é: cara, se você não conversa com a sua equipe sobre o próximo passo que eles querem dar dentro da empresa, o próximo passo vai ser fora da empresa, né? É isso, né? Então, assim, o Léo falou isso de um outro jeito, mas, cara, se você não conversar sobre o próximo passo da empresa, o próximo passo vai ser para fora. E muitas vezes a gente não tem tempo de conversar sobre o próximo passo. E aí você já sabe onde vai ser. Isso, inclusive, é no casamento, né? Tipo assim, né? Com filho, né? Com filho, tipo assim, vamos ter essa conversa aqui, vamos conversar, tipo, o que nós estamos vendo juntos aqui para frente, né? Léo, legal. Para terminar, então, quem quiser te seguir, entrar em contato, mostra teu livro de novo aí, o Momento Merchan aí teu. Legal, boa. Pessoal, aquelas pessoas que querem saber mais sobre os 5 Cs, né? Falar sobre o coração, cliente, caixa, cadência e cultura, entender mais sobre empreendedorismo, eu compartilho insights diariamente no meu Instagram, que é @oleomac, tá? É só pesquisar lá, já vai ser o primeiro que vocês vão encontrar. Compartilho insights sobre justamente os 5 Cs, que é para fazer, né? O meu grande objetivo é fazer com que você que está começando a empreender, ou que está pensando em empreender, ou tem ali suas 5, 6, 7 pessoas na sua equipe, e você gosta muito do que faz e não sai do lugar, sabe? Não consegue, está patinando. Então, eu posso dizer para você que você encontrou o lugar correto, e inclusive tem um livro que é Eu Empreendedor, né? Um guia de empreendedorismo para você que ama o que faz, mas não sai do lugar. Aqui tem toda essa técnica, né? Todos esses métodos com bastante profundidade que a gente mencionou aqui nessa nossa conversa. Então, o Instagram, Oleomac, só pesquisar lá, compartilho insights diariamente. Tem o meu canal no YouTube também, que também é @Oleomac, tem insights mais aprofundados, e o livro que foi lançado recentemente, Eu Empreendedor, pela editora Gente, e você pode encontrar ele na Amazon, pode encontrar nas maiores livrarias do país. Tenho um enorme agradecimento aqui para vocês também, pessoal. Raul, Marcelo e toda a equipe da Venda Mais, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando e contribuindo com todas essas feras aqui, líderes, empreendedores e empreendedoras que estão buscando saber um pouco mais. Primeira de muitas, com certeza. Tenho certeza que Marcelo também gostou muito da conversa e que nós vamos ter
oportunidades de interação. Se eu conheço o Marcelo, nós estamos pensando como é que nós encaixamos o Léo, onde é que nós vamos encaixar o Léo em outros projetos, porque tipo assim, trazer você para falar com o público, fazer exercícios, pode ser uma dinâmica muito legal e a gente tem essas plataformas aí. Muito bem, então para terminar, para você que está nos vendo, nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por nos acompanhar com frequência. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar, segue o Léo Marques, segue o Raul Candeloro, segue o Caetano, segue a Venda Mais, certo? Estamos muito fortes no Insta e no LinkedIn, no YouTube, mas de verdade estamos aqui para te ajudar. Na verdade, quando a gente está em plataformas diferentes, são formas diferentes de comunicar, mas a missão é sempre a mesma, de ajudar você e a tua empresa a venderem mais e melhor. Tá bom? Lembre-se, se precisar de qualquer coisa em relação a parte comercial, fale com a gente, Venda Mais. Para você que é pequeno, né, e está querendo crescer, está precisando de um pouco mais de força na parte de empreendedorismo, Léo com certeza pode te ajudar também. Grande abraço, obrigado, nos vemos no próximo, ou nos ouvimos, né, no próximo podcast VM. Até lá, boas vendas.